Porque a maioria dos marketplaces morrem antes dos 2 primeiros anos. O tema do vídeo de hoje é esse. Se você já tem um marketplace há mais de 2 anos, então não precisa assistir, tá tudo certo. Mas se você está nesse momento decidindo fazer um marketplace e você não quer passar os mesmos erros que eu passei, assista esse vídeo. Acho não, é importante você assistir porque provavelmente se eu ouvisse esses mesmos conselhos que eu vou dar agora, você não eu não teria sofrido tanto para chegar onde a gente chegou agora. Provavelmente a gente estaria já um passo à frente. É claro que geralmente a gente tende a ouvir conselhos e sugestões, enfim, às vezes a gente caga para isso e faz do jeito que a gente quer. E tá tudo certo, faz parte da vida mesmo. Mas, se você puder pelo menos ouvir alguns desses conselhos, levar um pouquinho a sério, provavelmente você vai evitar alguns problemas bem relevantes, tá? Então, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho e, assim, vamos fazer o seguinte, nem se inscreve, mas dá o seu like. Só o like você já vai ajudar pra caramba para que o vídeo vá para mais pessoas e a gente entenda que o vídeo está fazendo sentido para você. Beleza? E também não se esqueça que no link da descrição aqui do vídeo vai ter o link da comunidade, dos fundadores, onde a gente vai lá num grupo gratuito, onde eu criei lá, que é um grupo de WhatsApp, onde tem outros fundadores que a gente pode se ajudar e trocar figurinha, e acho que até mais relevante do que o vídeo aqui, beleza? Então vamos pro vídeo. Antes de tudo, o mais importante e parece besteira do que eu vou falar, é o seguinte: a gente tende sempre a achar que a nossa ideia é a melhor de todas e que todo mundo que está fazendo errado. E aí quando a gente vai com essa ânsia e ganância de que vai dar tudo certo, é aí que eu acho que a gente atropela alguns passos, né? Porque a gente tende a fazer algumas pesquisas ali, pô, e se eu conectasse? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu tive um problema gigantesco com tal serviço, pô, eu podia fazer isso muito melhor. Não estou dizendo que não é verdade, mas eu diria para você assim, antes de tudo, parta do princípio para se questionar o porquê que é feito desse jeito. Desde que eu tô empreendendo, no começo eu achava que eu sabia de tudo, né? À medida que passa o tempo, mais eu entendo que eu sei muito pouco das coisas que eu falo. E eu tenho um limite, assim, sabe? E eu sempre tenho pessoas que sabem absurdamente mais do que eu. E quando a gente vai aprendendo com essas coisas, a gente vai percebendo que certas coisas, não que elas são simplesmente pela tradição e a gente não sabe nenhum motivo do porquê ela é assim, mas que existe provavelmente às vezes algum motivo de que aquele jeito, aquela forma de fazer é feita daquela forma, aquele jeito. E às vezes, mais importante do que só falar que você faria melhor é você entender o que é esse problema. Então eu quero partir desse contexto para começar esse vídeo, porque essa semana, umas 2 semanas atrás, chegou uma seguidora minha, que acho que me conhecia aqui pelo YouTube, e que me chamou. Eu tenho todos os meus contatos abertos aí, vocês podem me chamar. E ela me chamou e ela contou um pouquinho da história dela, o que ela quer fazer, o marketplace e tal. E ela me pediu um caminho. E assim, é muito legal ver essas pessoas com essa vontade de querer fazer uma coisa nova, vontade de fazer melhor do que o mercado faz, sabe? É realmente legal, cara, é realmente maravilhoso. O que eu conversei com ela e eu acho que ela aceitou e ela gostou, é que antes da gente já partir para a solução do que, cara, eu quero fazer assim, assim, assado, eu quero colocar um marketplace assim, assim, assado, primeiro entender alguns conceitos. Primeiro que marketplace por si só, ele é só uma ferramenta, ele é só um meio para resolver alguma coisa. Ele não é o fim. Porque se a gente acha que ele é um fim, a gente parte do princípio de colocar um marketplace em qualquer lugar. Mesmo que esse lugar não tenha nenhum problema a ser resolvido. Então, sim, eu vou partir aqui de algumas literaturas sempre falar a mesma coisa. Sim, você tem que começar pelo problema. Então, dá um passo anterior. Pô, legal, você quer fazer um marketplace? Legal. Guarda isso aqui no teu bolso. Não precisa guardar lá na gaveta, não. Deixa aqui no teu bolso. Vamos talvez chegar lá assim em algum momento. Tudo que eu tô falando aqui não é uma coisa que a gente vai demorar um ano para fazer. Não é isso. Só coloca o teu bolso. Vamos dar um passo anterior. Olha a redondeza. O que você está querendo resolver? Qual é o real, quais são as reais personas que estão passando pelo problema mais grave naquele setor ou nicho que você está querendo resolver? E qual é o real problema? Tá? Se você parte desse princípio, muitas das coisas das suas ideias lá na frente já vão morrer por um bom motivo.
Eu sempre falo nos meus vídeos aqui no canal que muitas pessoas sempre, quando vão pensar em marketplace, quer criar um ecossistema gigante. Ah, mas eu quero conectar o montador de carro com o vendedor de carro, com o revendedor de carro, e aí eu quero colocar também as lojas de peças automotivas, já com aquelas assessorias estéticas automotivas. Cara, calma, porque cada vez que você coloca uma vertical ali dentro, é mais um atendimento que você tem que fazer, mais uma prospecção que você tem que fazer, mais uma área de marketing que você tem que atuar. Então, o marketplace, ele exige certas demandas de quem vai criar que são dispendiosas, são custosas para aquele empreendedor que está fazendo. Então, de novo, parte do princípio. Qual que é o problema? Ah, eu quero conectar, eu conheço o mercado automotivo e percebo que as pessoas, primeiro que, estou chutando aqui, vamos imaginar, as pessoas não sabem o que de verdade fazem as estéticas automotivas. Vamos partir desse princípio? Estou pensando eu como Yuri aqui. Eu acho que estética automotiva é só para quem quer melhorar um carrão ou quem quer turbinar um carrão. E pode ser que eu esteja muito errado, inclusive pode ser até um aprendizado. E digamos que eu sou fulano também agora que entendo muito disso e sei que a estética automotiva tem um tempo muito ocioso lá que poderia reservar para outros serviços lá. Então, eu estou supondo, né, criando algumas suposições de dores que poderiam ser reais, mas que antes de partir para a solução eu teria que ir saber se isso é realmente uma dor. Então vamos supor que a estética automotiva tem um tempo ocioso lá na mecânica, da estrutura deles que eles têm lá, que eles não estão atendendo carros, e existe uma dor de mercado das pessoas que estão querendo fazer, sei lá, manutenção de carro, ou a estética de carro, ou não sabe que dá para fazer isso dentro de uma oficina de estética de carro. E eu poderia aproveitar e conectar essas duas pontas. Então, aí você parte dessa dor para aí, quem sabe, utilizar o marketplace como solução. E por que eu digo que marketplace não necessariamente é uma solução? Porque, sei lá, vamos supor que franquia pode ser uma solução. Se você entra no nosso nicho, por exemplo, que é o de obras, você vê que dentro do mercado de franquias, existem franquias de construção civil. Existe, por exemplo, eu sou o Guilherme eu gosto muito do mercado, não tenho know-how, talvez eu não sou engenheiro e tal, ou não sei vender direito, não sei criar uma marca, queria processos e metodologia e, tem uma franquia vendendo isso para mim. Então, já existem franquias que te passam toda a metodologia de venda, operação, contratação, fornecedor, etc., que você poderia comprar dela. Então, franquia foi uma solução para essa empresa para escalar o modelo dela. Ela provavelmente tinha uma dor. Eu sou uma construtora, quero continuar crescendo. Franquia foi um meio, não um fim, foi um meio de você escalar a tua operação. E você poder vender mais. Então, parte desse princípio. Eu acho que muita gente morre, tenho certeza que muita gente morre, primeiro, por desistência, porque é muito exaustivo. Quando você faz o marketplace é muito exaustivo. Parte por não saber qual problema está resolvendo. Parte por saber achar que marketplace é fim e não um meio. Opa, falei errado. Em achar que o marketplace... Exatamente, o erro de achar que o marketplace é um fim e não um meio do que ele realmente é. Então, só esses 3 pontos eu tenho certeza que já matar muita gente que quase me matou lá atrás. Eu tô pensando nos 2 primeiros anos que eu tive, tá? No começo eu quis colocar um monte de gente no meu ecossistema, material de construção, fornecedor, vendedor, B2C, né, pessoa física e tal. Não deu certo. Quando você já está no seu 2º ano, você já está começando a ficar... Você já tem um impacto do primeiro ano de nada dar certo. No 2º ano também nada dando certo, você começa a ter... Aí que começa a separar os meninos dos homens, né? Você começa a entender das pessoas que só estavam com um sonho besta lá de... quero só ganhar mais dinheiro e acho que empreendedorismo é uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de ganhar dinheiro. Só que se você tira da frente
toda essa dificuldade que você vai ter no caminho, muitas pessoas vão desistir. Eu não estou falando isso de mau grado, estou falando isso porque realmente você vai ter que abdicar de muitas coisas que às vezes na nossa vida a gente não estava tão afim de abdicar. São, e eu não estou fazendo de vitimismo aqui, eu estou falando que realmente você vai ter que se abdicar e às vezes a gente não está tão disposto assim a fazer isso. Então no segundo ano eu acho que o segundo é o ano que as pessoas mais tendem a desistir. Porque o primeiro é tudo mais ilusório, é tudo mais utópico, né? Você fala de nome de marca, desenho, design, cria o site, sabe? Tem muita coisa legal no primeiro ano. Você lê muito livro novo, que você aprende muita coisa. Cara, é tudo, parece que você tá, nossa, sabe, encostando nas coisas, aprendendo tudo de novo. Ontem eu tava assistindo até um filme muito legal, que é o Frankenstein, dirigido pelo Guilherme Del Toro. É Guilherme ou Guilhermo? Guilherme? Guilherme Del Toro, que é aquele cara doidão lá da cabeça. E ele pegou o Frankenstein, né, um livro, uma, uma, uma escritura, acho que né, um livro, uma coisa assim, que é muito antigo. E ele fez, né, um remake ali, fez um filme dramatúrgico bem legal, cara, bem legal. E assim, eu tô falando tudo isso porque o Frankenstein, quando ele é criado, né, lá o monstro, lá ele é criado, assim, ele é quase como um bebê. Ele é só que já com partes de pessoas que já viveram, né? Só que quando ele nasce, ele vive, ele parte, sai do que ele estava ali estático e vira uma pessoa, vamos falar assim. Ele é como um bebê, ele vai encostando nas coisas, vai entendendo a água, ele encosta na água, ele não sabe falar. Aí a primeira palavra dele é Victor, que é o criador dele, né? Ele fica Victor, Victor. E aí aquela palavra é tudo para ele, mas aí ele vai descobrindo, vai olhando tudo em volta, ele vê sol, aí o sol bate nele, ele sente o calor do sol. Então ele vai aprendendo tudo de novo. E para ele, aquele aprendizado, o Frankenstein, apesar de ser um monstro, ele é muito romantizado, ele é muito romântico, né? Ele tá aprendendo a vida nova. Ele não nasceu querendo matar as pessoas, ele nasceu. Ele não escolheu nascer, então ele está aprendendo sobre a vida. E quando você entra no empreendedorismo é um pouco disso. Você abre um mercado novo que você não conhecia. E eu até aconselho a você sair desses gurus de internet, de verdade, assim, de coração. Porque eu não tô aqui ensinando você a fazer as coisas como você deveria fazer, eu tô te contando como eu fiz. E esses gurus vêm com essas intenções que tá tudo pronto, uma receita de bolo. Não, não tem isso, cara. Você vai ter que entrar e fazer. E quando você começa a fazer, começa a ler, né, com alguns livros, eu tenho um vídeo no canal que eu recomendo você assistir, que é só contando de alguns livros que eu acho sensacionais para você começar a ler. Você começa a ver conceitos que você não conhecia. Então é um mundo novo, cara, é um mundo que você vai encostando, né? Como eu falei do Frankenstein, ele vai encostando, isso aqui é um copo, daí ele vai encostando, vai entendendo o que é isso e tal. Então, o primeiro ano é muito isso, é muito de aprendizado, de conhecer coisa nova. E, cara, o ser humano gosta disso, né? Por mais que você seja uma pessoa mais introvertida, não gosta de conversar com as pessoas e tal, esse aprendizado novo e que não é tão complexo, sabe? Que nem, sei lá, construir uma usina eólica. Isso é complexo pra caramba, é técnico pra caramba, é cálculo pra caramba. O empreendedorismo não tem isso, sabe? Não existe nada absurdamente complexo. Não tem nada, sabe, que exige uma conta absurda para você fazer, a não ser que você. Eu tô falando o empreendedorismo em si, não a operação, né, de você, sei lá, construir um carro, por exemplo, que pode ser um empreendedorismo. Você pode fazer uma estética automotiva que tem que entender de estética de carro. Mas o empreendedorismo em si, de criar um negócio, ele não exige essas coisas complexas. E por isso que é muito legal. Então você aprende essas coisas quase que uma criança aprendendo uma coisa nova. E por isso que o primeiro ano é muito lindo. Só que é a primeira paulada que você tem da vida. E aí no segundo ano, quando você começa a sair, no segundo ano você começa a sair desse cheiro de coisa nova. Você começa que nem no Frankenstein, você começa, peraí, por que a história do Frankenstein é conhecida, né? Então não é um spoiler. Mas o Frankenstein começa a se questionar, cara, primeiro, por que o Criador me criou? Né? Por que diabos ele me criou? E por que eu tô vivendo? Qual que é o objetivo da minha vida? Ele começa a se questionar. E o segundo ano você começa a questionar, será que é isso que eu quero? Será que é isso que será que o que eu estou fazendo está fazendo sentido? Será que sei lá, será que vale a pena isso que tudo que eu estou fazendo? E para não ficar tão lúdico o que eu estou falando, pensa não, eu vou contar um pouquinho a minha experiência, né? O primeiro ano a gente faturou nenhum real. Para não dizer nenhum real, eu tenho uma nota fiscal até hoje. Até postei no meu LinkedIn recentemente, que é uma nota de R$ 198 que eu vendi por um SaaS, um produtinho lá,
para uma construtora e guarda essa nota fiscal até hoje, obviamente. Assim, sabe, R$ 198 você não paga nem um contador, sabe? Então, o primeiro ano foi de muita frustração, né? Teve aquela coisa linda que eu falei, mas à medida que vai passando o tempo, você vai vendo com de repente passou um ano, você não construiu, sabe, não fez nada assim, sabe? Você fica em choque assim. No segundo ano, a depender do negócio que você tá, se você não tá criando uma coisa inovadora, tá criando, se não tá abrindo uma franquia, se você não tá é, abrindo uma empresa um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, que já existe algumas receitas de bolo, vamos falar assim, você está querendo criar coisas novas, você começa a ficar, você começa a olhar para trás assim, e pensar, cara, qual o erro que eu cometi que eu não quero cometer de novo. Então, no nosso segundo ano, chegou ali em março, mais ou menos, a gente demitiu o nosso analista de desenvolvimento que a gente tinha para criar nossa plataforma e recomeçamos do zero. A gente falou, cara, não pode ficar um ano sem faturar nenhum real praticamente. E a cada real que a gente fatura é uma dor gigantesca de cabeça, uma dor de cabeça gigantesca. E aí a gente pivotou, a gente começou do zero, assim, a gente parou tudo e para ajudar ainda na metade desse segundo ano, o meu antigo sócio ainda pediu para sair, pediu dinheiro, sabe, uma coisa bem chata assim. Então, eu ali atrás a gente teve que recomeçar recomeçar de novo é redundante, né? Mas a gente teve que realmente recomeçar e aí as coisas começaram a dar certo, assim, no sentido, um cheiro, assim, começou a dar dinheiro e tal. Mas quando começou a dar dinheiro, no final, ali por agosto de 2021, acho que era, a gente começou uma segunda gafe, que é se empolgar demais com o dinheiro que estava entrando. Então a gente não colocava nenhum real no bolso, mas a gente começou não, vamos crescer, vamos contratar gente, quase falimos de novo. Então, no meados do terceiro ano de empresa, ali no comecinho do terceiro ano de empresa, a gente quase quebrou. Então, assim, eu tendo a acreditar que muitas das empresas, principalmente o marketplace, que tendem a quebrar esses primeiros anos, acho que é por conta disso. Sabe? Primeiro, um emocional gigantesco. Um segundo, por um pragmatismo. E depois por um emocional de novo. Então, parta do princípio primeiro que eu falei, sabe? Comece pelo problema. Ache uma solução barata para esse problema. Talvez pode ser marketplace. Se for para o marketplace, evite criar verticais dentro do seu marketplace. E no momento que começar a entrar dinheiro, não se empolgue com esse dinheiro. Porque muitas das empresas se empolgam com esse dinheiro e não cuidam da entrada e saída do dinheiro. Começa a misturar pessoa física com pessoa jurídica. Apesar de parecer uma coisa já tão batida, tão pacificada, parece, mas não. As empresas confundem isso até hoje. Grandes empresas, inclusive, confundem isso até hoje. Então, é importante tomar esse cuidado. Mas acho que é isso. O vídeo de hoje é esse e espero que você tenha gostado. E esse é o terceiro vídeo do ano, espero que você tenha gostado. Então já dá o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.